Depois vê o tema. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Pastor Adilson Malaquias aqui, programa Pão da Vida, trazendo uma palavra direcionada ao seu coração. Como é que foi a sua semana? Quais são os milagres, né? Fala para mim, quais são os milagres que Deus tem feito na sua vida? Eu creio que as orações que nós temos feito aqui no programa, né, aqui no canal, né, da TVC, eu creio que Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Eu gostaria de ouvir os seus testemunhos do que Deus está fazendo. Queridos, é muito bom estar com vocês, é muito bom compartilhar da palavra de Deus e saber, né, que vocês têm nos assistido, vocês têm compartilhado essa mensagem, tenho recebido muitas mensagens, tenho presenciado, né, o poder de Deus na vida de muitas pessoas. Eu estou aqui com alguns nomes. Eu quero iniciar o programa hoje orando, né? Quero orar pelo Brasil, quero orar pela nossa nação, pelos nossos governantes. Você sabia que a palavra de Deus, ela nos ensina a não criticar as autoridades e sim orar por elas? Sim, a palavra de Deus, ela nos ensina que precisamos orar pelas autoridades. Porque você sabe muito bem que quem muda o coração do homem, quem é? É Deus. O coração do homem, né, já dizia o poeta, é um deserto que ninguém entra, ninguém pisa, somente Deus pisa. Mas Ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus do impossível. E nós cremos que Deus, ele pode mudar o coração das pessoas, sim. Então, queridos, vamos orar, vamos acreditar, vamos continuar orando, sabendo que o nosso Deus é aquele que muda a nossa história e a história do nosso país. Nós precisamos, claro, né, de um mover, de um sobrenatural sobre o nosso país, sobre a economia do nosso país, né, para que possa gerar renda, para que possa abrir portas de emprego, ainda um número muito grande de pessoas desempregadas, mas eu creio num Deus poderoso, que pode estar abençoando, sim, os comerciantes, os grandes empresários, né, os empreendedores, para que possam investir na nossa nação e principalmente na nossa cidade, aqui na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Você que ainda não conhece a nossa cidade, venha conhecer a nossa cidade, é linda demais. Né? Nós estamos aqui morando na montanha, muito pertinho de Deus. Né? Eu falo que aqui é só ajoelhar e orar, nós já estamos no monte, né, orando e buscando a presença do Senhor. Venha nos conhecer, será uma honra receber você aqui na nossa cidade. E eu quero deixar para você um convite também, eu sou pastor ali na Igreja Metodista Internacional no Retiro, sim, ali no Retiro, Rua Dr. Hermogênio Silva, 95. Se você quer nos conhecer, se você quer apertar a minha mão, se você quer receber uma oração, vem estar conosco. Né? Nossos cultos são todas as terças-feiras às 20 horas e domingo às 10 horas da manhã. Apesar que nós começamos domingo bem cedo, começamos 8 horas da manhã com café, começamos 8 horas da manhã, né, com estudo bíblico de 8 às 9, né, quando a gente para 9 horas, fazemos um período de oração, depois paramos, tomamos um delicioso café e depois nós participamos do culto, que Deus sempre tem uma palavra para ministrar ao nosso coração. Então vem estar conosco, será uma honra te receber ali na nossa Igreja Metodista Internacional, no bairro do Retiro. Queridos, temos aqui uma lista, né? Pessoas têm nos mandado pedido de oração. Eu quero compartilhar aqui alguns nomes. Aqui eu tenho aqui a Amanda, ela está em depressão. Amanda, eu creio que o Senhor já está te libertando, amém? Temos a Isis Matos Oliveira, ela está internada com bronquiolite, ela tem 3 meses. Queridos, vamos orar por essa criança, vamos ser intercessores também. Oração por Arthur, que perdeu seu pai, né, e veio a falecer. Pelo Vitor, vamos estar orando também pelo Vitor. Oração por Marcelo. Oração também por Isaac. Gabriel está com câncer. Queridos, nosso Deus cura câncer. Nosso Deus
Ele é Deus do milagre. Meu pai, um dia eu vou contar um testemunho aqui, meu pai ele foi curado de câncer. Deus fez um grande milagre, onde os médicos disseram que não teria mais condições, onde os médicos disseram que seria impossível, Deus entrou com a sua provisão, Deus entrou com a cura e curou meu pai. Então, Deus cura câncer. Temos aqui também o William, hepatite, Vitória, com dores no estômago, Rafael, o Tony, né? Tony Motos. O Tony é um grande amigo, ele é um discípulo amado, ele também tem sofrido de dores no estômago, mas ontem eu estive lá orando por ele, eu creio que o Senhor já ministrou a cura, mas eu vou reforçar aqui e vou orar novamente, né, para que Deus possa manter a cura sobre a vida do Tony. A Yasmin, Rafael, Sandra, Malvina, Gabriel, Agnes, Pastor Jeremias, Pedro, Vitorino, Aldemir, Sheila, está fazendo quimioterapia, Yasmin, Simone, Aline Barbosa de Freitas, Rafael, sofrendo de depressão e epilepsia, pela recuperação de João Pedro, Carlos Eduardo, Leia, paciente renal, família da Lucinete, aqui tem Marlon, Gabriel, Marcos, Maria Clara, Vanderlei. Queridos, vamos estar orando. Temos outros nomes aqui também. Orar, como eu falei aqui, pela nossa nação, pelo nosso país. Orar para que o Senhor ele possa estar mudando a história, não somente do nosso país, mas do mundo. Nós sabemos que precisamos ver um sobrenatural de Deus. Então, quero convidar a você a estar fechando seus olhos agora. E você que pode, né, colocar a mão aonde está sentindo uma dor. Talvez você está sentindo uma dor de cabeça, uma dor no braço, você que está com câncer, se você pode colocar sua mão no local aonde está essa enfermidade. Quero dizer para você uma coisa, a palavra de Deus nos afirma que todas as nossas enfermidades, todas elas foram levadas na cruz do Calvário. E nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus, cremos no poder da oração, cremos no poder da cruz, porque nós cremos, né, do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu creio que Jesus ele pode estar e vai te curar nesse dia. Então coloque a mão onde estiver a enfermidade, independente de qual seja. Depressão, coloque a mão na sua testa, na sua cabeça, você que está em depressão, né? Você que está passando por uma síndrome do pânico, coloque a mão na sua cabeça que eu quero estar orando por você agora. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai te visitar agora neste momento. Senhor Deus amado e querido Pai, quantas pessoas, ó Deus, estão passando por uma enfermidade. Senhor Deus, nós cremos que elas estão passando. Como a tua palavra diz lá em Salmos, ó Deus, que nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. Senhor Deus, passar, mas Deus, nós cremos na vitória, nós cremos na cura, nós cremos no sobrenatural, nós cremos no poder de Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus, que nesse momento está agindo, nesse momento está curando. Então você receba agora a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, toca aonde está essa enfermidade, aonde está essa dor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando em todas as artérias, tendões, músculo, pele, órgãos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura. Nós declaramos, Senhor Deus, o poder, ó Deus, da Tua palavra, o poder do Teu nome. É em nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora. E que o Senhor venha liberar a cura. Em nome de Jesus sobre essas vidas. Amém. Queridos, eu senti muito o poder de Deus nesse momento, enquanto eu estava orando aqui. E eu creio, né, que da mesma forma, né, que saiu, né, unção, poder de Jesus, quando aquela mulher, né, tocou na orla de Jesus, Jesus foi curada. O Espírito Santo de Deus, que em mim está, né, me fez sentir algo diferente, me fez sentir que há uma manifestação do poder de Deus e Ele está entrando na sua casa nesse momento. Você que está assistindo o programa, você está sendo curado nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele está te curando. Jesus Cristo, é Ele que cura.
É Ele que manifesta o poder na nossa vida. Então receba a cura nesse momento de toda enfermidade, de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu tenho aqui uma palavra, sim, uma palavra para compartilhar com você hoje. E uma palavra assim que o Senhor falou muito ao meu coração. Por quê? Porque nós sabemos que vivemos em tempos difíceis. Os tempos são difíceis. Nós sabemos que vivemos num tempo de crise, de guerra, de lutas, né, de desemprego, de tantas situações que muitas vezes passamos, né, não gostaríamos que fosse assim, mas passamos. E são situações muitas vezes que são inevitáveis. E eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração e algumas ferramentas para que você possa superar os momentos maus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se você tem sua Bíblia aí pertinho de você, Atos capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Queridos, interessante aqui foi uma experiência que os apóstolos tiveram após a ascensão de Jesus, após Jesus morrer, ele ressuscita e ele aparece aos discípulos e a muitas pessoas por 40 dias ensinando e falando sobre o reino de Deus. E ali eles tiveram uma experiência, eles almoçaram, eles lancharam, eles tiveram com Jesus todo esse tempo, quando ainda Jesus agora, antes dele subir aos céus. E eu acredito que eles tiveram experiências fantásticas. E Jesus ele dá uma orientação para que eles pudessem ficar em Jerusalém, orando, buscando até que fossem revestidos do Espírito Santo de Deus. Queridos, precisamos ter esse revestimento de Deus. Um revestimento, a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas algo acontece, que Jesus agora ele volta ao céu, ele vai ao céu. E eles ficam ali paralisados, olhando Jesus voltar ao céu. E eu fico imaginando o que passou pela mente dos apóstolos, o que passou pela mente dos discípulos, Por quê? Porque agora, eu acredito que, trazendo para as nossas experiências, quando nós passamos por um momento como esse, de distanciamento daquele que nos protege, aquele que pode nos curar, aquele que pode nos salvar, aquele que nos traz segurança, aparece um vazio dentro de nós. E dentro desse vazio gera alguns sentimentos, sentimento de dor, sentimento de tristeza, sentimento de falta de esperança, amargura, desmotivação, medo, raiva e tantos outros sentimentos quando nós deparamos com momentos que parece que tudo acabou. Parece que agora já não tem mais jeito, não tem volta. Foi-se embora, a nossa esperança, foi-se embora aquele que nos protege. Ou passamos por um momento de aflição onde nós perdemos alguma coisa, momento de luto, momento de dor. Não é assim que acontece? Parece que há um vazio dentro de nós. Interessante que aqueles discípulos ficaram ali paralisados. Queridos, quantas pessoas se encontram nesse momento paralisado? Talvez por uma dor, por um luto, por algo que perdeu, por algo que aconteceu que fez com que ele perdesse a esperança. Eu não sei qual é o sentimento que você está vivendo nesse momento. Talvez um sentimento que está te paralisando. Sim, e eu quero falar para você, sim que se sente paralisado. Queridos, Deus tem uma palavra para você nesse dia. Deus tem uma palavra para que você possa sair dessa condição a qual você se encontra. E naquele contexto interessante que ali havia o quê? Dois homens. Nós cremos que são anjos enviados do Senhor. Dois homens com roupas brancas, apareceram ali naquele momento. Para quê? Para que pudesse falar com seus discípulos. E eu quero ser esse homem hoje na sua vida. Sim,
esse homem enviado por Deus para te dar uma palavra de vitória, para te dar uma palavra para te motivar e te tirar do quadro ao qual você se encontra. Talvez você está aí paralisado sem saber qual direção tomar. Mas entenda, Jesus, ele nunca nos enganou. Deus nunca nos enganou. Ele fala lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus conhece os sentimentos humanos, ele diz, tenham paz, tenham ânimo. E por que Jesus fala isso? Porque ele sabia que nós passaríamos por momentos que nos tirariam a paz. Momentos que nos traz um desequilíbrio emocional. Mas Jesus fala assim, tenha ânimo. Por quê? Porque muitas vezes nós desanimamos. Nós perdemos a esperança. Nós não acreditamos que podemos dar volta por cima. Nós não acreditamos que o amanhã será melhor. Mas Jesus fala, queridos, vocês vão passar sim por esses momentos, mas vão só passar. Por quê? Porque se Jesus venceu, nós venceremos. E por que nós temos essa convicção? Porque Cristo está em nós. Sim, Ele está em nós, queridos, Ele conhece os nossos sentimentos. E voltando aqui ao texto de Atos dos Apóstolos, né, nós vemos que aquela experiência, né, que eles tiveram com aqueles homens, após Jesus voltar ao céu, fez com que eles dessem o quê? Continuidade. Por quê? Porque os apóstolos logo saem dali, eles se reúnem, e agora eles começam a se organizar novamente. Ali eles elegem uma pessoa que venha substituir, né, aquele que tinha se perdido. Então a vida daqueles discípulos, eles continuam, né, eles entendem, e eles continuam dando seguimento ao propósito ao qual Deus tinha com a vida deles. E eu tenho certeza que não vai ser diferente com a sua vida. Tenho certeza que não vai ser diferente com cada um que está nos escutando nesse momento. Mas eu quero aprender algo muito especial com a vida de um homem chamado Elias. Elias, ele era um profeta usado por Deus de uma forma sobrenatural. Até que um dia, queridos, ele ouve uma palavra, uma mensagem. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós escutamos. Às vezes é uma palavra, interessante isso. Uma palavra muda toda a nossa vida. Uma palavra faz com que os nossos sonhos se percam. Uma palavra faz você voltar atrás no projeto que você idealizou ao longo da sua história. E não foi diferente aqui com o profeta Elias. Elias, queridos, ele recebeu uma palavra de uma mulher. E essa palavra o desanimou, desmotivou, enfraqueceu, ao ponto dele querer morrer. Essa passagem se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19. Eu não consigo ler, né, para a gente podermos entrar em todo o contexto dessa história. Por quê? Porque é uma história muito rica. E ali ela tem muitos ensinos. Mas eu separei aqui, né, algumas atitudes que Elias ele precisou ter para ele vencer aquele momento. Sim, aquele momento que eu acredito que foi um momento de depressão. Porque quando ele ouve aquela palavra de morte, ouve aquela palavra de derrota, o que acontece com Elias? Aquele homem forte, aquele homem corajoso, aquele homem vencedor, aquele homem aonde que todos acreditavam nele, ele se esconde dentro de uma caverna. É interessante que um homem que ouvia Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, queridos, ele agora passa pelo momento de depressão. Entenda, nós, né, pastores, líderes, sim, nós somos pessoas que buscamos, oramos, buscamos ter uma intimidade, mas somos seres humanos, dotados de sentimentos. Então, quero dizer para você, né, que conhece um líder que está passando, talvez, por um momento de depressão, um momento de tristeza, use dessas ferramentas que nós vamos estar falando hoje. Use dessas atitudes para com essa pessoa. Entenda, ele é um ser humano que também precisa de ajuda. E a primeira ferramenta, queridos, que eu entendo dentro desse contexto da vida
de Elias se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, que diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Queridos, precisamos descansar. Há muitas pessoas que estão cansadas fisicamente, mentalmente. Queridos, há tempo para todas as coisas. Nós precisamos aprender a separar um tempo para nós mesmos. Um tempo de talvez você ficar mais relaxado, para você viajar, para você visitar um familiar, um tempo para você se divertir, um tempo para você dormir. Tem pessoas que não conseguem dormir ou trabalham tanto ou têm tantos afazeres que não conseguem separar esse tempo. Queridos, nós precisamos do sono. É interessante que eu sempre recebo mensagens, né, de vários pastores ao redor do mundo e a mensagem que eu mais tenho ouvido nesses dias é: descanse. Tenha um tempo para você, descanse. Nós não somos super-heróis, nós somos de carne e osso. Nós precisamos ter esse tempo. A Bíblia fala que Elias, ele descansou, mas ele também foi uma pessoa que ouviu. Queridos, interessante que há diferença entre você ouvir e escutar. Escutar, eu escuto um barulho, escuto um pássaro, escuto tantas coisas, mas ouvir é ouvir com entendimento. Ouça com entendimento o que a palavra de Deus está ministrando no teu coração hoje. Ele ouviu aquele anjo, ele ouviu aquela pessoa, ele ouviu aquela direção para a sua vida e depois ele se alimentou. Precisamos estar fortes, queridos. Quantas pessoas que entram no processo de depressão e não querem mais comer, não querem se alimentar. Eu lembro que a minha avó tinha os seus 80 anos, né? Eu lembro muito bem dela, e ela falava assim: meu filho, quando você estiver doente, nunca pare de comer, nunca pare de se alimentar, se alimenta para que você possa manter o seu corpo. Queridos, mantenha o seu corpo físico. Sim, o seu corpo físico. Precisamos ter o alimento espiritual também, mas precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar, né, do nosso físico. Isso é importantíssimo. Quantas pessoas, queridos, homens de Deus, estão doentes? Doentes fisicamente, pessoas que se doam na obra, pessoas aí que oram, né, e pessoas são curadas e eles mesmos estão doentes porque não se cuidam. Queridos, precisamos nos cuidar. Isso não é pecado, não. Cuidar do corpo, fazer uma caminhada, fazer um exercício, isso não é errado, não, pelo contrário. Né? Isso está te dando longos anos de vida, isso está te dando condições de você fazer aquilo que você faz, mas de uma forma ainda melhor ainda. Então se cuide. Então, queridos, nesse processo de aflição, durma, ouça, né? Ouça a palavra do Senhor, ouça a direção de Deus para a sua vida e se alimente. Mas não para só por aí. No versículo 8 diz assim: então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecendo-se com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Queridos, depois de que Elias se fortaleceu, ele se levantou e começou uma caminhada. Sei que não é fácil, né? Eu sei que você talvez esteja pensando: pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe o que eu passei. Sim, queridos, todos nós temos dificuldade. Quando nós olhamos ao longo da história, nós vamos ver os grandes homens, presidentes, ministros religiosos, pastores, homens que passaram por grandes lutas, mas não deixaram que as lutas o paralisassem. E o que eu quero motivar a você hoje é não permitir que a luta te paralise. Pelo contrário, queridos, aprenda com a luta. Nós aprendemos muito mais com a luta do que com aquele momento de alegria, de felicidade. A luta, ela precisa te ensinar alguma coisa. A luta, ela precisa te ensinar como não fazer, como fazer de uma outra forma. Então, querido, não desista. Se você se fortaleceu, se você está forte, levanta da sua cama nesse dia, fala para você mesmo: o Senhor vai me fortalecer. Eu creio em Cristo Jesus, eu creio que Ele vai mudar a minha história. Eu creio que Ele pode me dar condições para que eu possa superar o momento mau. E comece a sua caminhada. Comece a andar. Eu sei que talvez vai ser um andar um pouco mais lento, mas com o tempo você vai se fortalecer. Então continue se alimentando física e espiritualmente. Continue lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para a sua alma.
E eu tenho certeza que Deus vai começar a fortalecer a sua vida. Então, queridos, comece a caminhada. Comece a falar com o Senhor: Senhor, me fortalece. Fortalece os meus pés, fortalece os meus braços. E comece essa caminhada novamente. Comece a bater nas portas. Você que está desempregado, não desista. Comece a distribuir currículos. Deus é contigo. Comece a bater nas portas. A porta vai se abrir para você em nome de Jesus, eu creio. Mas Elias também tomou outras atitudes. No versículo 10, fala que Elias, ele estava com seu coração pesado e ele precisava falar do que ele estava sentindo, o que ele estava vivendo. E ele fala assim, ó, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Queridos, abra o seu coração. Em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Queridos, abra o seu coração para alguém. Procure uma pessoa justa. Claro que nós não podemos abrir o nosso coração para qualquer pessoa. A Bíblia não fala isso, mas ela fala para você buscar uma pessoa justa. Justa, quando a palavra fala ser justa, é justa com a justiça de Deus, não com a sua justiça própria. Não é aquela pessoa que realmente anda nos caminhos do Senhor. Aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus. Abra o seu coração para essa pessoa. Fala, desabafa. Fala assim, poxa, você me empresta o seu ouvido? Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu desabafar o que está no meu coração. Talvez ela não vai conseguir resolver. Ela não vai conseguir te dar uma direção. Mas uma coisa eu tenho certeza, ela vai orar contigo. E a oração que ela fizer, ela vai te fortalecer. E só o fato de você abrir o coração, isso vai te dar uma nova motivação. Então, querido, encontre uma pessoa que você possa caminhar com ela. E essa pessoa possa caminhar ao seu lado. A nossa igreja, nós trabalhamos com discipulado, querido. Eu creio muito nesse processo do discipulado. Eu tenho discípulos e sou discipulado. Eu tenho pessoas, né, que eu caminho com elas toda semana, eu estou com elas todo o tempo, eu oro pela vida delas, elas oram pela minha vida. Queridos, isso é importante, essa troca é importante. Nós não crescemos sozinhos, nós não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos de ter alguém que possa emprestar o ouvido para nós, para que nós possamos desabafar, para que nós possamos colocar as nossas necessidades. Então encontre uma pessoa que possa estar te ajudando em oração, que você possa abrir o coração para essa pessoa e essa pessoa possa ser amiga nesse momento de dificuldade. E eu tenho certeza que vai ser tudo diferente. E para que nós possamos concluir, no versículo 19, Elias, né, ele sai ao encontro de Eliseu. Olha só, está muito dentro do que eu já falei. Né? Ele busca uma pessoa que possa acompanhá-lo. Uma pessoa que possa fortalecê-lo, uma pessoa que no momento de luta, de adversidade, é aquela pessoa que garra no braço e fala, não, vamos caminhar mais um pouquinho. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10 diz, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Queridos, encontre uma pessoa, encontre alguém, um amigo, para caminhar ao seu lado. Um amigo que possa te ajudar em oração. Um amigo que possa te fortalecer e falar, você vai conseguir. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Eu quero orar por você. Nós estamos já chegando ao final desse programa. Eu quero orar pela sua vida. Você que está paralisado, você que está caído, você que está em depressão, você que já não tem mais esperança. Eu quero dizer, o nosso Senhor é a nossa esperança. Então feche os seus olhos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar, ó Deus, que só possa Deus estar levantando todas essas pessoas que estão caídas. Senhor, eu quero profetizar a cura, Deus, sobre essas pessoas que estão em depressão, com síndromes, ó Pai. Eu quero profetizar, Deus, que o Senhor está abrindo portas de emprego. Ó Deus, o Senhor está dando sabedoria para que essas pessoas, ó Deus, possam conseguir, ó Deus, abrir negócios. Ó Deus, se tornar reis, se tornar pessoas abençoadoras. Pai, em nome de Jesus, visita as casas, visita as pessoas nesse momento e tira ela, Deus, desse estado, Deus, estático. Ó Deus, esse estado de paralisação, que elas possam começar a caminhar, que ela possa experimentar o melhor de Deus sobre essa terra. Abençoa essas vidas, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém.
Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer a presença de todos aqueles que têm compartilhado dessa palavra com tantas pessoas. Vocês que têm, de uma forma muito especial, têm me abraçado. Quando você dá o seu like, quando você compartilha, eu quero pedir que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana e que você possa estar conosco na próxima semana. Compartilhe essa mensagem com alguém que estava precisando ouvir, alguém que está paralisado. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.